Olá, queridos pastores e crentes. Hoje vamos falar sobre a comida figurativa. Da última vez aprendemos sobre a colheita. Deus previu a sementeira dos dois tipos de sementes através de Jeremias, o profeta do Antigo Testamento, e na sua primeira vinda, Deus deu testemunho da semente de Deus, a verdade, através de Jesus. Mas Satanás, através de falsos pastores, semeou joio ou inverdades no campo de Jesus, o mundo da Igreja de Jesus. Mas Jesus sabia, de antemão, que Satanás iria interferir desta forma e prometeu a colheita, dizendo em Mateus 24 que, antes da colheita, o sol, a lua e as estrelas têm de escurecer e cair. E então os anjos reuniram os eleitos de todo o lado. Desta forma, a promessa de Jesus de uma colheita na sua primeira vinda cumpre-se na sua segunda vinda. Nessa altura, os nascidos da semente de Deus serão colhidos no céu, mas os que não tiverem a semente de Deus serão deixados no campo, no mundo, para serem julgados pelo fogo. É isso que Mateus 24, 40-44 descreve. Então, o que é que Deus faz depois da colheita dos que nasceram da sua semente? Mateus 24, 45. Deus distribui o alimento na hora certa, através de servos leais e sábios para nutrir seus filhos colhidos com a palavra. O objetivo do nosso estudo de hoje sobre o alimento figurativo é reconhecer os servos leais e sábios e o alimento na hora certa que Jesus predisse em Mateus 24. Precisamos de comer para manter o nosso corpo vivo, mas as pessoas têm um espírito e um corpo. E o espírito de uma pessoa controla e move o corpo. Embora possa parecer que somos movidos pelo instinto, os hábitos que vêm do instinto também vêm dos nossos pensamentos, do nosso espírito. Repetimos um comportamento porque subconscientemente pensamos isto é correto ou isto é mais seguro e torna-se um hábito. Assim o espírito e não o corpo é o mestre de uma pessoa e por mais precioso que seja o corpo de uma pessoa, o espírito que o anima é ainda mais precioso. Assim, tal como comemos alimentos para dar vida ao nosso corpo, não deveríamos também comer alimentos espirituais para dar vida ao nosso espírito? É fácil detectar problemas com o que podemos ver, pelo que podemos corrigi-los rapidamente. Mas os problemas espirituais, que são invisíveis aos nossos olhos, são diferentes. Como não os podemos ver, não os reconhecemos quando surgem e muitas vezes ignoramos-los. É por isso que temos de nos interessar por assuntos mais espirituais e refletir sobre nós próprios. Uma pessoa sem vida física não tem sentidos físicos. Da mesma forma, uma pessoa sem vida espiritual não tem sentidos espirituais. Estamos espiritualmente vivos ou mortos. E se quisermos manter o nosso espírito vivo, é que precisamos de ouvir a palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Em Jeremias 15:16 diz: comi a palavra de Deus. O alimento da carne come-se com a boca, mas o alimento do espírito, a palavra, ouve-se com os ouvidos. Mas é preciso ouvir qualquer palavra? Mesmo a alimentação física tem benefícios e danos. Do mesmo modo, no alimento espiritual, há o alimento de Deus, a palavra de Deus, que alimenta o nosso espírito, e há o alimento de Satanás, a mentira, que prejudica o nosso espírito. Como diz Jó 34, 3-4, assim como o alimento físico é discernido pelo paladar da boca, o alimento espiritual é discernido pela audição do ouvido. A palavra de Deus pode dar testemunho não só da história e das lições do passado, mas também da profecia, o significado e a realidade cumprida das parábolas. As inverdades de Satanás, por outro lado, podem roubar a história e as lições da Bíblia, mas não conhecem o significado e a realidade cumprida das profecias escondidas em parábolas. Assim forçam uma interpretação de parábola sem provas e sem cumprimento. Eles podem ser capazes de forçar arbitrariamente o seu caminho através de algumas das profecias da Bíblia, mas não podem interpretar a totalidade dos livros proféticos da Bíblia. Sendo o único livro profético do Novo Testamento atual, o Apocalipse é o livro mais importante que contém as promessas do Novo Testamento. É por isso que Jesus nos avisou em Apocalipse 22, 18-19: se acrescentares ou subtraíres alguma coisa a isto, não entrarás no reino dos céus. Atualmente, muitos falsos pastores gabam-se de interpretar o livro do Apocalipse, mas só interpretam partes dele e não conseguem interpretar totalmente Apocalipse 1-22. São estas formas de Satanás contra as quais temos de estar atentos. Como diz 2 Coríntios 11, tal como Satanás se apresenta como Deus ou como um anjo de luz,
também o falso pastor se apresenta como o obreiro da justiça. É por isso que citam a Bíblia e a pregam como se fosse a palavra de Deus, mas na realidade é uma falsa doutrina sem o significado e a realidade da profecia. Precisamos de aprender bem a Bíblia para podermos discernir com exatidão o que é a palavra de Deus e o que é a falsa doutrina de Satanás. Por isso, devemos comer apenas a palavra de Deus, o alimento de Deus, para dar a vida ao nosso espírito. Por isso, no Pai Nosso, Jesus diz-nos para orarmos pelo pão nosso de cada dia. O pão de cada dia não é, de modo algum, um alimento físico. Porque depois de Jesus ter ensinado sobre o Pai Nosso em Mateus 6, continuou a dizer aos seus discípulos: não perguntem o que hão de comer, nem o que hão de vestir. Deus sabe tudo sobre a carne e enche-nos com o que merecemos. Por isso, devemos procurar apenas a palavra de Deus, o reino de Deus e a justiça de Deus, que é o que diz a segunda metade de Mateus 6. E quando Jesus falou do pão cotidiano em Mateus 24, chamou-lhe o alimento no tempo apropriado. E haveria um servo leal e sábio para o distribuir. Este não é Jesus, porque se fosse, Jesus não teria prometido enviar um servo fiel e sábio. Então, quem é o servo leal e sábio? E qual é o alimento que ele distribui na altura certa? E quando o Pai Nosso nos diz para orarmos por este alimento, isso significa que não o podemos obter em qualquer altura? Então, onde e quando é que recebemos o pão nosso de cada dia, ou seja, a comida na altura certa? E qual é o objetivo de Deus ao dar-nos este alimento? Falaremos mais sobre isto na próxima vez. Se ouviram o áudio de revisão, por favor deixem uma mensagem ao instrutor e ao evangelista. E não se esqueçam de ouvir várias vezes para receberem a graça das palavras. Obrigada.